Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui a parte 2 do vídeo das canetas. Esse vídeo de hoje especificamente eu vou estar consertando a caneta da minha amiga Paola. Essa aqui ó, é a caneta que você vai ver na sequência aí, que vai estar sendo feita a troca do mandril. E após o ato de você retirar, de você sacar o eixo aqui dos rolamentos, para você poder efetuar a troca, o que é importante você observar? Antes de comprar o mandril no Mercado Livre ou em algum lugar aí de sua preferência, você retira aqui o mandril, toda essa peça, o eixo, tudo, e você vai fazer o seguinte: após sacar o eixo aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar o mandril e você vai medir o teu mandril aí, tá? Então, por exemplo, esse aqui ó, é 21,55. Aqui ó, ele é 29,18. Aqui ele tem mais ou menos 9,76, né? Então você vai fazer essa medida, tá bem? Essa medida aqui do encaixe do mandril geralmente é 6 milímetros. É aqui que você tem que medir, tá? Então, se for possível, você saca o mandril aí do eixo e mede nessa parte aqui. Eu acredito que essa medida aqui de 6 milímetros, ela é meio padrão, tá? Não tenho certeza. Então, o que acontece? Por que medir o mandril aqui? Principalmente aqui, ó, né? Porque essa caneta aqui é a minha caneta da Microtech de um motor bem antigo. Esse mandril aqui, ele é maior do que esse que eu troquei, do que esse aqui, ó. Então é muito importante que você meça o teu mandril, tá? Olha só, o meu aqui, ó, o corpo dele aqui, que é a base da caneta aqui, é 18. Desse aqui é 15, só. 15,26, mais ou menos. Então, se eu fosse trocar dessa minha caneta, eu teria que procurar esse mandril aqui. Eu ia desmontar, tirar ele daqui e procurar um com as medidas iguais a esse, tá bem? Então, não cometa o erro. Eu vou deixar o link aí na descrição desse mandril aqui, novo, do motor novo da Microtech, tá? Que são os motores mais modernos da Microtech. Mesmo assim, se for o seu caso aí, meça, mesmo que o seu motor seja novo, meça o mandril, para não cometer o erro de comprar errado. Bom, meus amigos, a minha caneta está presa aqui. Eu utilizei um pedaço dessa lixa grossa. Essa lixa aqui é tipo um tecido aqui, ó. É uma lixa de mecânico. Obviamente eu uso a parte lisa por dentro. A lixa eu vou encaixar até a altura aqui desse risco aqui. Esse risco é o corte, é a divisão. Você apoia bem somente com a mão, não usa alicate, não usa nada. Ó, a minha já soltou, ó, porque o WD ajudou. Pega um martelo desse aqui, ó, de PVC, sem muita agressividade, você vai batendo aos poucos aqui, ó. Aqui um pino menor. E com a morsa bem presa aqui, ó, eu vou batendo aqui, ó. Pronto. Tá? Eu vou tirar a mão da frente. Vou fazer de novo. Aqui, ó, você coloca aqui e vai batendo, tá? Ele vai pegar nesse orifício aqui e sacar. Olha só como é. Ele não é reto, ele é cônico, então ele é aqui e aqui. Tá bem? Aqui tá o mandril antigo, aqui tá o mandril novo. O que é o certo agora? Se você tiver um trava-rosca,
e quiser arriscar colocar um trava-rosca aqui, uma cola, tudo bem. Mas eu acredito que só de você dar uma pancada aqui, ó, não muito forte, tá? Você tira assim, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir o mandril para não bater direto nele, tá? Nessas 3 pontas aqui. Jamais faça isso, tá? Então você vai fazer isso aqui. Aqui nós já encaixamos no eixo e voltamos ali para a bancada. Com o nosso martelo de PVC aqui, ó. Damos uma batidinha. Bati com bastante cuidado, tá? Com o mandril aqui, ó, todo aberto. Então as pinças estão encostadas lá dentro, estão escondidas. Não usei o martelo de aço, tá? É um processo bastante simples. E com o martelo de PVC, pegamos a nossa caneta aqui, encaixamos. Vamos recolher o nosso mandril aqui. Quase que eu bati com ele aberto, mas não bati. Você bate aqui, ó, tá? Se a tua caneta não tem mais jeito, não dá mais para reformar, aí o que eu te aconselho? Acessa lá o pessoal da Fornitura Virtual. Podem pesquisar, que vocês não vão achar um preço melhor, tá? Eu vou fazer o teste aqui para ver o alinhamento. Essa parte do alinhamento, infelizmente, pessoal, se o mandril vier torto, não tem o que fazer, né? Aí já foge do que eu entendo. Mas esse aqui tá bem alinhado, então eu vou fazer o teste. Teve uma iniciante que não conseguia encaixar a caneta, isso não é piada. Na fornitura a gente vivia ajudando o pessoal, né? Que a pessoa não tem obrigação de saber, né? Que tá começando, enfim. Mas quando você for encaixar a caneta, você pode tentar aqui direto, tá? Simplesmente empurrando. Ou você faz isso aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Você vai ver que ela vai dar uma travada. Aí, você dá uma pequena acelerada, ó. E empurra, tá? O seu cabo aí, ele vai ter uma parte de metal. O meu aqui tá encoberto, que eu fiz uma reforma nesse cabo aqui, nessa capa. Mas o seu aí vai ter uma parte de metal, você vai ver que ela é toda trabalhadinha. Justamente para você segurar e puxar, tá? Vai encaixar? Encaixa primeiro aqui até onde der, sem forçar. E empurra. Então é isso, vamos lá. Olha, tá bem alinhada. Tá bem boa. Uma parte importante para a chave ficar boa é que esse anel aqui de aço que vai prender a chave, ele seja reforçado, como esse aqui que está na minha mão, esse aqui, ó. Esse aqui também, ó, ele é bem reforçado. Aí eu notei que esse aqui, ele é bem fraco, ele é uma latinha só. Vai funcionar? Vai funcionar, mas eu acredito que ele pode soltar. Um outro modo também, se você não encontrar esse cabo aqui, tá? Ó, pessoal, eu tô com a mão suja porque tô mexendo em coisa suja, né? Não tem como. Se você não encontrar esse tipo aqui, ó, de assim na sua cidade, de repente não vai achar, enfim, eu acho difícil. Você pode utilizar um cabo de vassoura. Porém, você tem que ter um cano assim de metal e fazer a adaptação, tá? Para poder fazer a nossa chave aqui. Não tem como. Mas eu já fiz com cabo de vassoura. Eu tenho um outro motor que é exatamente o cabo de vassoura com um anel assim de travamento. Aqui você faz uma marca assim, ó. Não precisa aprofundar muito.
É só para facilitar para fazer isso aqui, ó. Pega o alicate. O alumínio é mais fácil, né? Se o seu for de ferro ou de aço, vai dar um pouquinho de trabalho, mas nada demais. Aqui a gente faz o ajuste. Olha só. E agora? Aqui. Simples. Vamos supor que você não está fazendo esse cabo, que você está com o teu cabo de lima. Você retirou essa parte aqui do cabo de lima, fez esse processo aqui, né? Nesse anel original aqui. Aí você vai chegar no teu cabo de lima aí, você vai colocar ele aqui de novo, vai marcar aqui com a caneta e marcar aqui com a caneta. Lembrando, o teu cabo de lima, ele vai vir com um furo assim, ó, bem pequeno aqui no meio, então vai facilitar bastante, tá? Então você só vai ter que ajustar. Fazer isso que nós vamos fazer aqui agora. Então aqui, ó. Aqui nós vamos desenhar aqui apenas como guia. Aqui. Aqui. E aqui. Vou achar o centro aqui primeiro. Bom, pessoal, coloquei o meu abrasivo aqui. Eu vou achar o centro aqui. E vou furar. Olha só, isso mesmo. Ele vai entrar bonitinho aqui. Olha só, pessoal, encaixou bonitinho, ó. É só ter um pouquinho de paciência. Olha só, que beleza. Agora nós pegamos aqui o anel, encaixamos. Vamos dar umas batidinhas aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a cola. Eu vou jogar um pouquinho ali no fundo. Umas 2 gotas. E para ela não ficar escorrendo, jogo um pouquinho de bicarbonato. Aqui em volta também é legal, ó. Olha só. Jogo um bicarbonato por cima. Depois a gente dá um acabamento e tal. Aqui agora eu jogo o pó de serra. Dou uma ajeitadinha nele aqui, ó. Jogo um pouco de cola. Bom, agora nesse ponto aqui, ó, se você quiser tirar o excesso de cola, você pode raspar ou pode fazer isso aqui, ó.
Peguei aqui uma escovinha de aço que eu uso só para isso mesmo, ó. Maravilhosa, né? Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas fica bom, hein? A facilidade de você abrir a caneta e fechar, principalmente a caneta quando tá mais velha. No caso a dela aqui, como tá nova ainda, né? Tá com o mandril novo, ela não vai ter esse problema. Preciso falar também que a primeira vez que eu vi isso aqui foi o amigo Carlos Oliveira que fez um desse modo aqui, desse tipo. Espero que tenham curtido, espero que seja útil para vocês. Eu garanto que isso aqui é muito legal. Eu não consigo viver sem. Fica muito legal para apertar o motor, para soltar. E é isso. Forte abraço. Fiquem com Deus.